Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradeço a todos vocês que ouviram cada palavra que saiu do Espírito Santo e deixaram esta palavra lavar os seus corações, aquecer e penetrar e gerar em vocês o caráter daquele que foi fiel ao Pai, que foi obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. E este é o nosso caminho. Morrermos, crucificarmos esta carne para sempre e ressuscitarmos novas criaturas agora. Um sacerdócio eterno, santo, imortal, incorruptível. Eu quero conduzir este arrependimento de uma forma muito simples e muito objetiva. Em vista de tudo isso que foi dito, o que está escrito nesta palavra e a verdade eterna que foi restaurada. Nós sabemos e vemos pela palavra de Deus que existe um único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e de tudo que neles há. Então, como seres humanos, nós fomos criados para o louvor da glória deste Deus, para reconhecê-lo, para manifestá-lo e para adorá-lo. E nós falhamos, porque nós seguimos outros deuses e adoramos outros deuses. E sutilmente estes deuses tomaram totalmente o lugar de Deus no nosso coração. E nós nos arrependemos como seres humanos, como filhos de Deus, nós nos arrependemos de termos trocado o Senhor nosso Deus por falsos deuses, por ídolos, por demônios, por aquilo que nada é, por aquilo que é a pedra, pau, por aqueles e aquelas cujo fôlego está no nariz. Nós nos arrependemos por termos trocado o Senhor nosso Deus e termos desobedecido para a qual Ele nos comissionou e nos criou e nos recriou. Nós nos arrependemos por adorar outros deuses. Outros, seja o que for que não é Deus, o Deus do céu, aquele que é o Criador e o sustentador de toda a vida. Qualquer coisa que não é Ele é um ídolo e é um demônio que está sendo adorado. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, porque o Senhor nosso Deus, de geração em geração, lutou para se fazer conhecido na terra. Ele enviou o sumo sacerdote dele, Melquisedeque, a Abraão, para estabelecer uma aliança com um homem que Deus encontrou na terra, que ousou obedecer a Deus, ousou amar a Deus mais do que o único filho que ele teve e que ele jamais teria. Quando o Senhor disse, agora sei que me amas, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Ele venceu o amor à criatura para amar ao Criador. E nós falhamos nisto e nos arrependemos, porque aprendemos na apostasia a colocar tudo isso acima de Deus, com a ilusão e a mentira de que os ganharíamos para Deus. No fim, nós perdemos Deus e Deus foi traído novamente. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque através de um homem chamado Moisés, Deus trouxe este homem à terra de uma forma sobrenatural, sendo um querubim do seu trono, para executar uma missão como homem na terra, porque está escrito na palavra de Deus que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, sabendo que uma autoridade, a autoridade constituída na terra é o homem. Deus enviou o seu próprio profeta, o seu próprio libertador, no tempo dos filhos de Israel do Egito. E a mesma coisa quando ele enviou o Messias, e agora
agora, quando ele enviou os 2 querubins, Deus enviou seres humanos em um corpo humano para restaurar a autoridade que Jesus retomou na cruz do Calvário e que a igreja perdeu. O Senhor Deus estabeleceu leis e mandamentos que nos comandam a amar ao Senhor nosso Deus acima de tudo, nos 3 níveis do nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Deus nunca ordenou que nós amássemos seres humanos como nós amamos a Ele. Nós amamos seres humanos como a nós mesmos. Fazemos aos outros o que quereríamos que fizessem por nós. Mas Deus deve ser amado. Nós nos arrependemos, porque nós quebramos e transgredimos esta lei. Que agora o Senhor Deus encontre na terra um povo que recebeu restaurado através do arrependimento dos pecados e o sangue de Jesus, para amarmos a Deus de todo o nosso ser. Nós nos arrependemos porque o Senhor estabeleceu os seus estatutos e os seus mandamentos e nós transgredimos todos eles. A igreja apóstata transgrediu todos os mandamentos de Deus. Ela se vendeu ao mundo e ela criou para ela mesma um ídolo chamado Jesus. Um ídolo que não tem cruz e não tem sangue, não tem sofrimento. Um ídolo que não se importa com o nosso pecado. Ele quer agradar a nossa carne e nos fazer felizes nesta terra. Agradando aos homens e agradando ao mundo. E nós nos arrependemos por este pecado. Nós nos arrependemos por termos ouvido falsos profetas, por termos sido falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, levando a igreja de Cristo a amar a si mesma, a buscar os seus próprios interesses, a amar o mundo e ser feliz aqui. Nós nos arrependemos completamente. Deus, nós temos sido infiéis. O Senhor nos conquistou e nós nos perdemos novamente. O Senhor Deus poderia ter nos descartado, mas Ele nos amou. E desta vez o Senhor vai ter um povo que vai amá-lo de todo o seu coração. Então nós nos arrependemos porque transgredimos todas as leis do Senhor. Mas agora nós voltamos para o Senhor em profundo arrependimento por cada transgressão. Por termos abraçado o mundo e o pecado e celebrado o mundo e o pecado nas nossas vidas. Porque dentro de cada casa tem um jovem em fornicação. Dentro de cada casa tem um esposo ou uma esposa em adultério, ou físico ou espiritual, ou os dois. Dentro de cada casa tem um ídolo que está sendo adorado, que está sendo obedecido, que é a televisão, é a internet, são os padrões deste mundo. É tudo aquilo que não passa de esterco, que não passa de pó. E nós temos adorado e dado nosso tempo, tanto tempo da nossa vida, a toda esta imundícia. Mas agora isto acabou. O Senhor nosso Deus agora, nós o temos diante dos nossos olhos. Nós o temos somente a sua voz nos nossos ouvidos. E Ele está entronizado no nosso coração. E agora nós fomos decapitados da cabeça da serpente. E agora nós fomos unidos ao cabeça que é Cristo. Os pensamentos de Deus agora voltaram a ser os nossos pensamentos. Nós nos arrependemos diante de Deus por termos sido um sacerdócio falso, um sacerdócio de Baal, ensinando as pessoas como pecar, como fornicar, como adorar outros deuses. Mas agora nós voltamos para o Senhor nosso Deus, com lágrimas, com arrependimento profundo, com entendimento de que nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Nós estávamos perdidos, Ele nos achou. Nós estávamos condenados.
os nossos pecados e levou sobre ele e tomou sozinho o cálice da ira de Deus que era nosso, para que agora nós possamos ser filhos de Deus, propriedade particular. Então, em profundo arrependimento, eu despeço todos no mais poderoso nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês, como sacerdote do Senhor nesta nação, estabelecendo em vocês Cristo. Está escrito: Cristo em nós, esperança da glória. Para que sejamos todos conformes à imagem de Jesus Cristo. Não há uma bênção maior, não há uma promessa maior, não há nada que eu possa orar e desejar e estabelecer sobre este ministério a não ser a plenitude da estatura do varão perfeito. A varonilidade de Cristo Jesus, porque é Cristo em nós que entrará no reino de Deus. Não tem nada a ver com o homem, é a nova criatura, é Cristo em nós. Por isso eu oro, Senhor nosso Deus, te pedindo que neste ministério, eu oro pelo Brasil, eu oro por Portugal, Pai, eu oro por toda a terra, que o Senhor estabeleça um sacerdócio santo e que agora este povo chegue com a ajuda do Espírito Santo em constante arrependimento à imagem de Cristo Jesus, a fim de que agora Jesus Cristo seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos, exatamente conforme a sua imagem, filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração pervertida, manifestando a maravilhosa luz, sendo luzeiros, iluminando e apontando o caminho para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Senhor meu Deus, eu quero te implorar que o Senhor estabeleça um povo que conhece os padrões do reino, que sabe que se eles buscarem em primeiro lugar o teu reino, que tu reines sobre nós, que tu sejas estabelecido como autoridade absoluta e suprema em nossas vidas e nossas casas. E a tua justiça, que é uma mudança radical no nosso comportamento, agora seguindo totalmente o teu padrão, através do qual, para o qual nós fomos recriados em Cristo. Nós não vamos nos preocupar com crises financeiras.